Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. No programa de hoje, nós vamos falar de 100 anos. Gente, olha, 15 de fevereiro, 100 anos de lançamento da Revista Internacional de Espiritismo, a Lazari, completando 100 anos. Cássio Carrara está aqui para conversar com a gente, para contar um pouco dessas histórias destes 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo. Cássio, que bacana estar junto contigo do programa Sensibilidade nessa grande comemoração, Cássio. Olá, Damião. Olá também a nossos ouvintes, nossos espectadores, né? Quando esse programa for publicado no YouTube. É uma honra nós estarmos aqui falando sobre esse centenário da Revista Internacional de Espiritismo, esse grande veículo do nosso movimento espírita. E é dia de contar a história, né, Damião? Hoje é dia da gente exaltar um pouco dessa marca tão importante, porque vale a pena. Com certeza tem muita coisa boa para destacar. Vamos começar, então. Queria que você falasse um pouco, vamos lá. Lá atrás, 100 anos, Caibar Schutel, dando início a todo esse trabalho. Como contar um pouco da história, do início desses 100 anos da Revista Internacional do Espiritismo, Cássio? Para a gente contar a história da RIA, a gente tem que retroceder alguns anos e contar a história também do jornal Clarim, né, que é o irmão mais velho da revista. Primeiramente, Caibar Schutel, ele era um farmacêutico, né, residente na cidade de Matão, que naquela época, nós estamos falando aí início do século XX, final do século XIX, essa transição, era um pequeno vilarejo, né? Hoje em dia ainda é uma cidade média, mas naquela época era um vilarejo, mata fechada, aquela coisa toda, bem no início mesmo. E Caibar Schutel, ele era uma figura muito importante para a cidade, né? Para aqueles que não conhecem, ele foi o primeiro prefeito da cidade, ele ajudou na construção, no planejamento das ruas da cidade, e, além de tudo, participava de muitas atividades filantrópicas. Ele era um grande caridoso, né, em Matão, através dessa profissão dele, né, dessa profissão de farmacêutico. Em determinado momento, ele era um católico, muito convicto, inclusive ajudou a construir a primeira capela do município. Ele católico, com influência da família e tudo mais, mas com seus pais já desencarnados, em determinado momento ele começou a ter sonhos com seus pais, né? E esses sonhos eram muito vívidos, eram muito lúcidos. Ele realmente tinha a impressão de que eram encontros que ele estava tendo, não apenas memórias nesses sonhos. Em determinado momento ele procura explicações com o padre local, só que o padre fala para ele não investigar aquilo. É melhor não investigar, melhor deixar quieto, essas coisas a gente não mexe. Ele, insatisfeito com aquela resposta e com o espírito crítico que sempre teve, foi então buscar ajuda com dois amigos da cidade que faziam reuniões mediúnicas. Ele participa dessas reuniões, em determinado momento ele se deslumbra com aquilo, né, acha aquilo uma coisa fantástica, mas também começa a achar curioso que há muitas manifestações ali que parecem de espíritos em sofrimento, manifestações de espíritos que gostariam de ter ajuda, né? E ele fala, mas por que esse sofrimento? O que acontece com esses espíritos para eles estarem numa situação aparentemente tão melancólica? Então ele passa a estudar o espiritismo através do Reformador. O Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira, que também, acho que se não me engano, já ultrapassando 140 anos de fundação. Ele tem contato com uma edição do Reformador, lê a revista rapidamente, e aquilo também desperta nele que há algo mais a ser estudado. Ele então começa a estudar as obras da codificação de Allan Kardec, e rapidamente ele se converte, ele se transforma em um espírita. Naquele momento, 1905, né, estamos falando de 1905, ele começa a divulgar no jornal local da cidade, começar a falar sobre o espiritismo, porque ele acha que ele deve falar aquilo às pessoas. Só que ele recebe muita resistência.
As pessoas não aceitam bem aquela conversão repentina. Ele também funda, né, nessa época, ele funda um centro espírita. Então, além de começar a escrever no jornal, ele começa a fazer palestras, atividades de estudo, e as pessoas não aceitam bem aquilo. Então ele pensa, poxa vida, eu preciso ter um veículo onde eu possa realmente ter espaço para divulgar as verdades espirituais que tanto o consolaram. Né? Ele imagina que esse conhecimento não deve ficar restrito a ele, ele precisa difundir aquilo. Então surge, e o Centro Espírita ele funda em julho de 1905, e um mês depois, em 15 de agosto de 1905, ele funda o Jornal Clarim. Né? Então tem início ali a história do Jornal Clarim. Rapidamente ele consegue enviar esse jornal, ele fazia tiragens enormes do jornal, a princípio ele era semanal, e rapidamente o jornal ganha credibilidade. Ele começa a ter o seu trabalho sendo exposto, ultrapassando fronteiras, inclusive internacionais, tá? E ele começa a ganhar muito respeito e credibilidade, e inclusive entrar em contato com muitas pessoas que também estavam investigando fenômenos mediúnicos, que eram interessadas nessas realidades espirituais, pessoas que estavam estudando espiritismo. É bom lembrar, né, Damião, que nós estamos falando de uma época em que o espiritismo contava 50, 60 anos. Era muito recente ainda, então as pessoas estavam nessa efervescência do conhecimento. E ele trocando essas correspondências e tudo mais, ele começa a receber do exterior muito material científico de estudos a respeito de manifestações mediúnicas, a respeito de materializações, e ele não tem espaço no jornal Clarim para publicar, nem espaço físico, né, porque eram artigos longos, materiais grandes de investigação. Então, tendo esse material, tendo contato com esses pesquisadores internacionais, surge a ideia de ele fundar, de ele viabilizar a edição de uma revista, onde ele tivesse um espaço maior, onde ele pudesse ter mais amplitude, inclusive para falar de temas mais, não só científicos, mas filosóficos também. O propósito do Jornal Clarim era, inicialmente, falar de assuntos mais simples, né? Realmente ser muito didático. E para ter assuntos mais complexos, ele então imagina fundar uma revista. Até que, em fevereiro de 1925, ele consegue, com a ajuda de um financiador, Luiz Carlos de Oliveira Borges, da cidade de Dourado, interior paulista, que era já um grande admirador do trabalho de Caibar Schutel, leitor do Jornal Clarim, dos livros de Caibar. Nesse momento, ele apresentando a ideia, né, conversando, surge então esse financiamento do Luiz Carlos de Oliveira Borges, e ele consegue, com isso, contratar um tipógrafo mais experiente, consegue ali uma infraestrutura básica para dar a publicidade à Revista Internacional do Espiritismo. E assim ela surge, Damião, assim ela surge, e agora nós estamos chegando ao centenário, né, em fevereiro de 2025. Esse é o início da RIA, né? Caibar Schutel ali trazendo... E aí essa preocupação, né, que você disse ali, ter artigos maiores para levar aos leitores, levando todo esse conhecimento. E assim foi, esse é o início desse trabalho de Caibar Schutel para trazer, né? E aí chegou naquele que você estava dizendo, no 15 de fevereiro, ali nascendo todo esse trabalho que prossegue até hoje. E aí, e aquilo que você comentou, né? Você vê, já surge uma pessoa primeira para chegar e ajudar, mas não foi fácil, né, Cássio Carrara, manter esse trabalho por 100 anos, hein? Não, de forma alguma foi fácil. Inclusive, é muito comum nessa trajetória de Caibar, no começo ali, as polêmicas religiosas em que ele se envolveu. Porque como ele era um católico, naturalmente as pessoas não aceitaram bem aquilo. Então ele teve debates com padres ali da cidade de Matão, de Araraquara, da região, inclusive de outros estados. Ele teve debates com um ex-espírita, que até resultou no livro Espiritismo e Protestantismo. Esse senhor era um espírita, mas ele se desiludiu com a religião, e quando Caibar começou
a publicar o seu material, ele entrou em contato e falou, e começou a atacar o Caibar pelo jornal. Hoje em dia, né, Damião, a gente fala que é fácil a gente brigar. A gente briga na hora ali na internet, né, ao vivo. Uma pessoa fala alguma coisa meio atravessada, a outra já rebate. Naquela época não era assim. Então, as pessoas, por exemplo, refutavam uma opinião, publicavam no jornal, você tinha que esperar uma semana para você ter a réplica, depois uma semana para você ter a tréplica, e assim sucessivamente. E nesse momento, né, depois que Caibar desencarna, em 1938, nós temos ali um grande baque, né, na equipe do Clarim. Imaginem só, né, uma referência do trabalho, uma pessoa que começou tudo aquilo, que estabeleceu as diretrizes, o propósito do jornal, da revista, dos livros que eram publicados. Então, em 1938, ele desencarna, e nós percebemos, né, estudando a história da editora, que esse momento é um período muito difícil. Coincidiu também com a Segunda Guerra Mundial. Existem relatos que naquela época faltava papel, que era importado, né, da Europa, faltava esse papel que era escasso, né, para conseguir, e por isso dificuldades nas impressões, muitas vezes dificuldades econômicas. A editora, né, Damião, agora abrangendo um pouco mais, não só falando da revista, mas a editora passou de 38 até, se eu não me engano, 62 por aí, a editora publicou apenas um livro novo. Então você tinha os livros do Caibar, que eram reimpressos, né? Tinha manutenção daquele conteúdo, mas não existiam lançamentos nessa época. Então, só para a gente ter uma ideia de como era difícil manter a atividade, né? E a revista também, a revista e o jornal sofrendo, principalmente com o papel, principalmente com a remessa postal e tudo mais. E, enfim, dificuldades foram muitas, né, nesse tempo. Sobretudo nesse primeiro período que sucedeu a desencarnação de Caibar. Mas é sempre bom, né, lembrar, essa história é bastante conhecida, mas logo no seu velório mesmo, ali ele trouxe uma mensagem mediúnica para os companheiros de redação, os companheiros de editora, uma mensagem de estímulo, né, a eles, para que continuassem no trabalho. Então, comunicando-se pelo médium Urbano de Assis Xavier, que inclusive pai da grande escritora espírita Célia Xavier Camargo, o Urbano, recebendo a comunicação, trouxe a mensagem de Caibar, e ele disse: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Inclusive, essa frase foi colocada na lápide dele, né, no cemitério de Matão, que realmente ali ele mostrava que eles confirmavam a imortalidade da alma, né, a vida no outro mundo, que era algo que ele sempre destacava muito no seu conteúdo, e dava incentivo aos companheiros de que ele estaria sempre presente para amparar aquele trabalho. Aí, né, é lindo essa parte, né, que você vai trazendo. Estamos aqui hoje no Sensibilidade com o Cássio Carrara, falando dos 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo, a RIA. E é bonito isso quando você vem falando, né, Caibar, e aí Caibar retorna ao plano espiritual e fica, para aqueles que aqui estão, a sequência, manter vivo todo este trabalho. E aí, então, vamos lá, vamos contar um pouco dessa história pós-Caibar para esse trabalho que se mantém até hoje. Cássio Carrara. Nós temos depois, né, dessa desencarnação do Caibar em 38, a editora fica a cargo da senhora Antoninha Perche, né, e a irmã dela, Zélia, fica responsável pela farmácia Schutel, né, a farmácia onde ele trabalhava, e essa é a próxima presidente, né, vamos dizer assim, que dá continuidade ao trabalho. Aí, como eu já adiantei, nesse período foi um período de muitas dificuldades, até que surge, na década de 60, uma figura de extrema importância para a história da editora Clarim, do jornal Clarim e da revista internacional de espiritismo, que é a figura de Wallace Leal Valentim Rodrigues. O Wallace, Damião e caros ouvintes, ele era uma pessoa de uma extrema cultura, né? Ele era um diretor, ele era ator, ele era diretor de teatro, de cinema, ele era poeta, ele era poliglota, ele falava, se não me engano, 4 ou 5 línguas, e ele tinha uma bagagem cultural enorme.
E o Wallace, ele começa a fazer traduções de materiais, né? Veja bem que interessante, né? A mesma proposta do começo da revista, o Wallace resgata ali, praticamente 40, 50 anos depois, para reerguer a editora. Nesse momento, então, o conteúdo da revista ganha um grande incremento, ele consegue trazer esse material traduzido, e ele faz, Damião, até difícil a gente explicar, mas os textos dele são de muita poesia, né? São de muita poesia. Ele consegue fazer associações do espiritismo com o mundo filosófico, com o mundo cultural, e traz ali uma enormidade de novos conteúdos, inclusive livros, né? Nesse momento, a editora retoma a produção de novas obras, de novos lançamentos, muitos deles romances espiritualistas traduzidos do espanhol, do alemão, do inglês, principalmente do inglês. E o Wallace, né, inclusive, Damião, interessante a gente pontuar isso, que no ano passado foi lançado um livro, né, inclusive de autoria do meu pai, Orson Carrara, que se chama Wallace Leal, Uma Brisa Perene, em que ele faz uma análise desse conteúdo que o Wallace publicava. É muito interessante, porque resgata, além de uma pequena biografia dele, mas o foco do livro não é esse, o foco é destacar como o Wallace conseguia ligar o mundo, né, o mundo que nós vivemos, o mundo geral, com a essência da doutrina espírita. E como ele fazia isso de forma magistral. Então, nesse momento, o Wallace ele fica até final da década de 90, final da década de 80, perdão, ali comandando essa parte editorial da revista, do jornal, dos livros, e ele traz realmente uma grande revolução. Para você ter uma ideia, inclusive, ele organizou algumas obras de Chico Xavier. O Chico, ele doou material psicografado, né, para editoras, direitos autorais, e na década de 70, ali, 72, 73, inclusive, são lançados 2 livros de autoria, né, de Chico, organizados pelo Wallace, 2 livros mediúnicos, e que realmente aqueles, o Segue-me Escrino de Luz, foram materiais, Damião, que economicamente falando, vamos dizer assim, deram um grande ressurgimento para a editora. Houve um evento, inclusive, em São Paulo, em que Chico ficou do começo da tarde até o início da madrugada autografando os livros, né? Então, esse momento é muito importante, é um momento ali que a editora passava por grandes dificuldades econômicas, e graças ao trabalho do Wallace, graças a esse incremento que ele trouxe, né, tanto de conhecimento quanto de novos materiais, a editora conseguiu continuar e a revista, por consequência, também. Aí é bacana dessa história, né, de Caibar Schurtel para o Wallace Leal para esse trabalho. E aí, eu não sei se tem toda uma história para estar contando para a gente, mas eu não tenho como não, né, porque quando para conhecer todo o trabalho da Revista Internacional de Espiritismo, aí eu vim conhecer o Aparecido Belvedere. E para mim era a cara de todo o trabalho, né? De todo o trabalho de novo, né? Mas eu não sei se tem alguém mais para destacar, mas aí eu já queria deixar esse espaço para que a gente pudesse fazer essa homenagem também a Aparecido Belvedere. É você, Cássio Carrara. Nós temos ali algumas figuras, né, que fizeram parte da história do Clarim, da revista, que é o senhor Carlos Vital Olson também, que foi o próximo presidente, aliás, próximo não, eu estou pulando um. Nós tivemos a dona Antoninha Perche, depois nós tivemos o seu Juca da Costa, e depois nós tivemos o senhor Carlos Vital Olson. São figuras também ali que tiveram uma grande importância para a editora. O Vital Olson ali e o Aparecido, eles são, de certa forma, contemporâneos do Wallace. Eles chegaram mais ou menos no mesmo momento, né? O seu José da Costa primeiro, depois o Wallace, e o seu Aparecido chegou, se eu não me engano, ali 75, por aí, 78, foi quando ele veio de São Paulo, veio para Matão, né? Aposentou-se. Então, ele se dedicou integralmente ao trabalho, né? Ele literalmente dava a vida pela editora,
pelo trabalho de diretor editorial, que ele assumiu posteriormente. E é interessante, Damião, eu convivi com o seu Aparecido aproximadamente aí 11 anos, mais diretamente, né? E uma coisa que ele sempre tinha muito em mente, que ele me ensinou, vamos dizer assim, né? Me orientava bastante, é com relação ao critério doutrinário que nós precisamos ter. Então, você imagina a quantidade. Felizmente, nós recebemos bastante material, ainda hoje, para publicação. Muitos articulistas se comprometem a entregar para nós com regularidade muitos textos, né? Como nós somos, a cada mês nós temos que fazer uma edição, então nós precisamos de muito conteúdo, né? É normal até que você receba um artigo e publique só daqui 3, 4, 5 meses, é normal. E o seu Aparecido, ele sempre tinha muito em mente isso, da necessidade de você checar o que está sendo escrito ali, de você conferir as referências, de você buscar na codificação as respostas ali para qualquer dúvida que surja. E isso foi uma coisa que sempre foi muito clara para ele, né? Ele era uma pessoa que dormia pouco, então ele fazia o trabalho dele de leitura, geralmente de madrugada. E eu me lembro que, às vezes, eu chegava de manhã e sempre já tinha o material pronto que ele preparou de madrugada, o que ele revisou, as anotações que ele fazia a respeito. E esse critério, né, para a gente utilizar qualquer publicação, esse critério de você fazer checagem, de você não confiar cegamente no que está escrito, ou apenas na sua intuição ali, né, de falar, isso aqui parece que está certo. Eu acho que isso é muito importante para qualquer veículo que se comprometa a divulgar o Espiritismo de uma forma séria. Porque, né, Damião, a gente sabe que, tudo bem, existem muitos conteúdos positivos, coisas boas, mas nem sempre é Espiritismo, né? Nem sempre é Espiritismo. Às vezes as pessoas acabam misturando um pouco as bolas, né? Acabam fazendo ali um mix de várias doutrinas e colocam isso como se fosse Espiritismo. E eu acho importante que, principalmente para quem está chegando agora, né? Que uma revista, um jornal, um programa como esse, muitas vezes ele serve para despertar nas pessoas o interesse. E se a pessoa já chega, já começa de forma equivocada, já começa com conteúdo que não é tão condizente com a doutrina espírita, baseada nos princípios de Allan Kardec, então ela já tem o início ali meio conturbado. E isso foi uma coisa que o seu Aparecido Belvedere sempre teve de uma forma muito clara, né, e sempre passou para nós, né, para a equipe toda, sempre passou como uma diretriz que nós não podemos abrir mão. Então, muito a agradecer ao seu Aparecido, a sua dedicação, né, a sua alegria com que sempre se dedicava àquilo, de corpo e alma, né, ele que nos deixou em setembro de 2022, aos 95 anos, trabalhou até praticamente esse período, até sua desencarnação. Então, também a ele, né, a editora tem muito a agradecer. São muitas histórias, né? Lógico, são 100 anos, né, de muitas histórias. E eu vou deixando o Cássio contar um pouco dessas histórias, porque, por exemplo, eu tive honra e prazer, amigo ouvinte, telespectador, eu nunca escrevi para a Revista Internacional do Espiritismo, mas teve uma reportagem que a gente apresentou aqui no programa Sensibilidade, com a escritora que estava lançando um livro na época na editora O Clarim, que é Lourdes Carolina Gagetti, e aí eu só recebi uma ligação do seu Aparecido, dizendo, olha, gostamos muito da entrevista, podemos trazê-la para a revista? Aí, gente, eles transcreveram todo o programa para as páginas amarelas da Revista Internacional do Espiritismo, aqui motivo para a gente aqui de muita alegria, né? Porque você está ali fazendo um trabalho, né? Um programa de rádio, e um programa de rádio que vira uma matéria, né? Quer dizer, eles transcreveram, o programa na íntegra foi colocado na revista. Isso é muito bacana, porque é aquilo que o Cássio estava contando, dessa nossa preocupação com a doutrina espírita, é a preocupação com o conteúdo. E aí eu achei lindo demais essa oportunidade de estar dentro da Revista Internacional do Espiritismo, Cássio. Nós percebemos, Damião, ao longo dos anos, né, naturalmente são 10 décadas, então você imagina
que já passou aí pelo menos umas 3 gerações, né? Um período grande da história. E eu acredito que muitas pessoas têm memórias afetivas muito grandes, né, com a RIA. Eu, por exemplo, eu me lembro, quando eu era criança, da revista chegando em casa, lembro do jornal Clarim chegando em casa, alguns livros, né? Isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu imagino que na vida de muitos também. Então você tem, desculpe, você tem também essa lembrança, né, do seu pai assinante, do seu avô assinante, daquela revista que você pegava ali ocasionalmente para ler. E aí acaba tendo essa satisfação, né? Quando sai um artigo, as pessoas ficam realmente muito felizes. Eu acredito que seja um reconhecimento do trabalho, reconhecimento do esforço, porque não é fácil escrever. A gente sabe que não é. Você, ainda mais um conteúdo original, né? Você conseguir desenvolver uma ideia, um raciocínio, do começo até o fim, buscando fontes, pesquisando, fazendo um trabalho ali de esmero realmente, para trazer alguma coisa nova, refletindo. E isso aí é gratificante, né? A gente se sente acolhido. E até é interessante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que é muito difícil contribuir, né, com a RIA ou com qualquer outro veículo da nossa imprensa espírita. Na verdade, não é difícil, basta essa iniciativa, né? Obviamente, a gente dá recomendações que a pessoa siga as diretrizes de Allan Kardec, não fuja desse tema, evite polêmicas vazias, evite conflitos com outras figuras do movimento espírita. São algumas diretrizes, né, que a gente precisa seguir para que a publicação ela atinja o seu objetivo. Existe um texto, Damião, se eu não me engano, posso estar equivocado, eu peço até desculpa para o nosso ouvinte, não lembro se é de Emmanuel ou se é de André Luiz, mas ele fala do papel da imprensa espírita, né, que é trazer uma mensagem positiva, não alimentar discórdias, não alimentar ódio, ter muito cuidado com a revisão, com a checagem, exatamente aquele princípio, né, que nós comentávamos agora há pouco, e que deve, quando o leitor termina de ler, né, um conteúdo espírita, ou assistir um programa, enfim, qualquer coisa do tipo, quando ele termina, ele precisa se sentir bem, ele precisa se sentir preenchido espiritualmente. Se ele se sente com raiva, se ele desperta ódio nele, se ele, por algum motivo, revolta, então significa que nós não cumprimos bem o nosso objetivo, né? Eu imagino, assim, nós já temos tanta notícia ruim, né, no mundo, infelizmente, parece que isso desperta mais interesse ainda nas pessoas, ou talvez seja uma percepção errada, mas de qualquer maneira é o que há na massa, né, na grande mídia. E nós já estamos inundados com tanta coisa, né, de ruim, assim. Então, para que fazer mais uma coisa assim? Eu acho interessante nós trazermos isso, trazermos essa luz da doutrina espírita, que ela realmente nos traz um conhecimento inovador, nós podemos entender por que as coisas acontecem desta ou daquela forma, e nunca por castigo, mas por justiça, né, divina. E acho que esse que deve ser sempre o balizador. Quando a gente está preparando um conteúdo, a gente vai falar assim, isso vai enriquecer alguém, isso vai trazer conhecimento, isso vai agregar? Se não for, eu acho melhor não fazer. E acho que é o princípio que nos norteia também. Estamos conversando com o Cássio Carrara, 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo. Cássio, vamos contar um pouco, e aí, de repente, podendo até puxar, fique muito à vontade de estar trazendo. Eu queria saber quem é que está hoje à frente de todo esse trabalho. Conta um pouco desse trabalho que a gente foi tratando ali. A gente vai puxando com aqueles que a gente conhece, mas vamos falar um pouco de quem está hoje. Como é que está esse trabalho hoje, desses 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo, Cássio? Atualmente nós temos ali, eu sou o editor da revista, né, sou responsável por receber o material, fazer essa avaliação, conteúdo, revisão e tudo mais. E nós temos ali a colaboração de um profissional para fazer as artes da capa, diagramação e tudo mais, e a direção do Clarim,
né, a direção do Clarim, no nome do senhor José Luiz Marquesan, que é o presidente atual da instituição. Eu até esqueci de comentar isso, mas a revista, né, a Revista Internacional, a Casa Editora Clarim, o Jornal Clarim, eles são vinculados ao Centro Espírita O Clarim. O Centro Espírita O Clarim é o Centro Espírita Amantes da Pobreza, fundado por Caibar Schutel lá em 1905, e que foi rebatizado ali no começo dos anos 2000 para Centro Espírita O Clarim. Então, todo o trabalho editorial, ele pertence ao Centro Espírita O Clarim, né? O CNPJ é do Centro Espírita O Clarim. E, enfim, tudo aquilo, né? A venda de livros e tudo mais, assinaturas, eles ajudam a manter o trabalho do centro também. Então, nós temos o senhor José Luiz Marquesan, que é o atual presidente, e a sua esposa, Lúcia Helena Bambosi Marquesan, que é a vice-presidente. Então, essa é a equipe mais ali direta. Também temos ali o pessoal que ajuda nas vendas, né, contato com o público e tudo mais. Essa é a principal equipe hoje responsável por analisar o conteúdo, por fazer a publicação dos livros, da revista, do jornal. E nós estamos aí, no meu caso, completando agora em 2025, 14 anos já na editora, começando, né, passando por várias etapas aí, atualmente como editor da RI do jornal. E aí, você está falando, né, desses seus 14 anos, conta um pouco para aqueles que estão chegando, a gente tem até o conhecimento dos seus livros aí que você lançou na editora O Clarim. Conta um pouco dessa sua trajetória a esse chegar ao cargo de editor da revista, e é o que eu acho lindo demais nessas oportunidades, revista essa que o Orson Peter Carrara, teu pai, também trabalhou, né, Cássio? Exatamente. Eu me formei em jornalismo, né, em 2012, e um pouco antes de eu me formar, eu já comecei a trabalhar no Clarim, na editora. Fui chamado ali, a princípio, para cuidar mais da parte de diagramação e tudo mais, e com o tempo eu fui ganhando outras responsabilidades, né? O seu Aparecido foi, de certa forma, me orientando nessa parte de avaliação, né? Com o tempo, passando mais esse conteúdo, essa responsabilidade, e aí a transição para editor da revista foi até algo bem natural, assim, para mim foi algo que foi uma continuidade mesmo do trabalho, não foi nada assim, de repente ser editor, nada disso, né? Foi uma coisa bem tranquila e uma continuidade natural. É interessante falar dos livros, né, Damião? O primeiro, Som da Nova Era, o Clarim e seus Maestros. Esse livro, originalmente, eu escrevi ele em 2012, que foi meu TCC de jornalismo. Né? Na época, quando a gente está se formando em jornalismo, a faculdade convida a gente a produzir um material jornalístico. Então, você pode fazer um site de notícias, você pode fazer um programa de rádio, você pode fazer uma revista, e eu escolhi fazer um livro-reportagem, né, que é, de certa forma, uma reportagem mais romanceada, né, um trabalho maior que você coloca em formato de livro. E esse livro, Som da Nova Era, ele se propõe a contar ali o princípio, né, da história da editora, da revista de jornal, com Caibar Schutel, mas ir além. Né? Então, todo esse trabalho, após a desencarnação dele, em 1938, eu levantei ali algumas biografias dessas pessoas que foram importantes para o trabalho da editora, da revista, do jornal. Reuni um pouco dessas biografias, né, como já citei, José da Costa, o Wallace, Seu Aparecido, enfim, outras pessoas, a dona Dalgisa Rosito, que inclusive, Damião, ainda está, a única pessoa que trabalhou na editora, na época em que Caibar Schutel ainda estava encarnado, e ela ainda está viva. Ela, se eu não me engano, ela está com 98 ou 99 anos, reside em São Paulo, lúcida, ainda lê a revista, é assinante, interage conosco nas redes sociais, é super ativa. Se eu mandar o link depois para ela, com certeza ela vai assistir dessa nossa entrevista. Então é interessante, né? São várias histórias ali de pessoas que fizeram parte dessa trajetória do jornal, da revista, da editora, após a desencarnação de Caibar Schutel. E depois o segundo livro, né, que é o Entre Linhas, O Olhar Espírita dos Fatos, foi publicado em 2021, e ele é uma coletânea de artigos que eu publico a cada 2 meses na coluna Ponto de Vista
da RI, da Revista Internacional do Espiritismo. Essa coluna, Ponto de Vista, se eu não me engano, eu comecei em 2011 ou 2012 mesmo a publicar os meus textos nela. E o objetivo era o quê? Você pegar algum fato do cotidiano, alguma coisa que está acontecendo agora, e analisá-lo sob a ótica espírita. Né? Então, nós temos ali, enfim, mostrando que o Espiritismo ele conversa com tudo na nossa vida. A gente consegue tirar ensinamento, tirar lições de tudo aquilo que nos cerca. Novamente, é aquela proposta, né, de nós enxergarmos uma visão positiva das coisas, ou, pelo menos, ver um horizonte do porquê certas coisas estão acontecendo. Né? E esse livro, Entre Linhas, ele é uma coletânea, acho que cerca de 40 artigos, mais ou menos, que eu reuni ali, e continuo, né? Continuo na coluna Ponto de Vista, a cada 2 meses. Então, o livro foi publicado em 2021, mas ainda temos aí praticamente 4 anos, quase, de mais material, né? Quem sabe eu consiga, daqui a um tempo, ampliar o conteúdo do livro, ou até mesmo lançar um volume 2. Mas, em linhas gerais, essa é a minha trajetória, muito feliz por fazer parte do centenário, colaborando ativamente com a RIA. E aí, conta uma coisa, neste ano de 100 anos, qual a programação, o que se pensa ali nessas comemorações de 100 anos, o que está sendo planejado aí para esses 100 anos, Cássio Carrara? Pois bem, hoje, né, dia 15 de fevereiro, o programa está indo ao ar, nós teremos um evento no auditório do Centro Espírita Clarim, um evento comemorativo, com a presença de 3 expositores. Antônio César Perry de Carvalho, César Perry, muito conhecido, ex-presidente da FEB, uma pessoa bastante ativa, né, no nosso movimento espírita. Arthur Valadares, um jovem orador de São Carlos, também muito conhecido nacionalmente. E Luciano Klein, de Fortaleza, também historiador, um palestrante espírita, escritor, recentemente publicou um livro, né, 1000 páginas sobre Bezerra de Menezes. Então, seria um evento muito legal, muito interessante, praticamente 4, 5 horas ali, onde nós poderemos resgatar a história da RI, trazer conteúdo histórico, trazer a história de Caibar Schutel, a história da revista, a história do jornal, e trazendo e conectando, obviamente, com o futuro. Além desse evento, né, presencial, que inclusive será transmitido também no YouTube da TV O Clarim, canal TV O Clarim, para aqueles que não puderem ver ao vivo, depois estará gravado lá, é só procurar o material e assistir. Além desse evento, nós estamos preparando conteúdo também para a revista. Aliás, que já começou agora, né, na edição de fevereiro, nós teremos um artigo por mês, de 12 articulistas diferentes, então, considerando aí o ano do centenário, né, começando em fevereiro e terminando em janeiro do ano que vem, o ano do centenário. Então, cada mês, um artigo de um articulista diferente, falando sobre essas memórias com a RI, resgatando conteúdo histórico, artigos que já foram publicados lá atrás e analisando-os, né, também, sob a ótica nova, vamos dizer assim, trazendo uma nova perspectiva, né, para a atualidade. E também, além desses artigos, um por mês de diferentes articulistas, nós teremos duas sessões especiais nesse ano do centenário na revista. Uma delas assinada pelo Luciano Klein, que será um dos palestrantes do nosso evento, em que ele também trará relações, né, de pessoas ligadas ali, que foram destacadas na RI de alguma forma. Para você ter uma ideia, em fevereiro, agora sairá um artigo sobre Viana de Carvalho, e a homenagem que ele recebeu da RI em 1926. E em março sairá um artigo sobre Giuseppe Garibaldi e o Espiritismo. Então, a relação do Giuseppe Garibaldi, ele que acreditava na imortalidade da alma, acreditava na pré-existência, inclusive, até atribuindo o encontro com a Anita Garibaldi, vinda de outras vidas, né? Ele acreditava nisso. Então, é relatado nesse artigo uma notícia dada pela RI, falando sobre Giuseppe Garibaldi, né, que foi um dos grandes participantes da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul.
Então, um personagem histórico do Brasil que nós abordaremos nesse resgate na RI. E além dessa coluna do Luciano Klein, também a autora Maruísa Baio, que inclusive tem um livro pela nossa editora, que é Allan Kardec em Revista. A Maruísa fará uma série nesse ano do centenário também, né, um artigo por mês, tratando das bem-aventuranças de Jesus. Então, muito interessante. Vai pegar ali o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e vai falar um por mês ali, ou quase isso, mas vai tratar um novo olhar sobre as bem-aventuranças. Então, muito interessante todo esse conteúdo. Cássio Carrara conversando com a gente dos 100 anos da RIA, Revista Internacional de Espiritismo. Cássio, olha, o tempo vai passando, mas ainda em tempo de deixar, para que você possa deixar uma mensagem. Aquele que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade, nesses 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo, Cássio Carrara, hoje o editor da revista, ele que já está lá na RIA há 14 anos dentro da editora e Casa O Clarim. Uma mensagem para aquele que nos acompanha e esse trabalho de futuro, depois desses 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo, Cássio. O meu convite a todos, né, a quem não conhece a RIA, que conheça ela, que procure uma edição, procure ler o material. Eu acho que tem muita coisa boa ali que nós conseguimos, inclusive material, por exemplo, para palestra, né, para estudos, enfim. É um conteúdo muito bom, muito interessante. Realmente, nós procuramos trazer abordagens do cotidiano, abordagens novas, né, um olhar diferenciado para assuntos do momento também. Então, para as pessoas, né, conhecerem a revista, assinarem ela, se for possível. Hoje em dia nós já temos, além da edição impressa, nós temos a edição digital. Então, todo esse material, se você não gosta ou já está mais acostumado, né, com o digital, melhor dizendo, então você pode fazer a assinatura digital também, as duas pelo site assinaturas.oclarim.com.br, né, estão disponíveis os planos de assinatura, e uma edição por mês, tá? A revista é mensal. Se você quiser assinar o Jornal Clarim, também é possível fazer essa assinatura conjunta. E convidar a todos, né, a conhecer o trabalho, a prestigiar o nosso trabalho, não só da revista, mas prestigiar todo aquele todo grupo que se dedica a fazer um veículo. Nós sabemos que não é fácil, Damião sabe disso, não é fácil. Nós trazemos conteúdo de qualidade. Então, trazer esse incentivo, né, para que a imprensa espírita continue forte, continue iluminando as vidas, que acho que esse que é o grande objetivo nosso. E para o futuro, eu acho que continuar trabalhando, Damião, continuar trabalhando. Eu não tenho a ideia, assim, vamos dizer, de entregar legados, sabe? Eu acho que nós temos que nos esforçar para fazer o nosso melhor sempre. E acho que esse é o nosso propósito. Nós temos uma responsabilidade grande quando falamos sobre a doutrina espírita, quando nos propomos a fazer isso de forma séria, mas sem dúvida também é muito prazeroso. É algo que nos traz um grande preenchimento interior. Então, só deixo meu agradecimento a todos, meu convite novamente a conhecer a revista, a conhecer o jornal. Os livros da editora estão disponíveis também no site oclarim.com.br. E deixo aqui meu agradecimento em nome de todos aqueles que fizeram parte, fazem parte da Revista Internacional de Espiritismo nessas últimas 10 décadas. Com certeza, um grande trabalho que merece ser prestigiado. A Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, destacando aqui 100 anos da Revista Internacional de Espiritismo, aí com Cássio Carrara. Cássio, gratidão por compartilhar esse momento com a gente. Muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.